Um comportamento alimentar obsessivo preocupa os médicos. É a ortorexia nervosa, que leva a pessoa a abrir mão de uma alimentação saudável, justamente em nome de ter uma alimentação saudável. Pois é, parece contraditório, mas quem sofre com o problema corta alimentos da dieta de forma radical por influência da desinformação e chega a evitar contatos sociais para não sair do cardápio. É o que explica a psiquiatra Ana Clária Floresi. Ortorexia nervosa é um termo que foi proposto na década de 90 com o intuito de caracterizar um padrão de comportamento que a gente observa em alguns indivíduos, em que a gente encontra uma preocupação obsessiva, excessiva com relação à alimentação, mas no sentido de torná-la excessivamente saudável, né? Extremamente saudável, né? E isso, né, então, teria o intuito de melhorar a saúde, mas o que a gente vê é o contrário, né? É um impacto negativo em funcionalidade, em vida social, né? Essa obsessão restringe muito o campo vivencial do indivíduo, né? As relações, os encontros, até mesmo o desempenho, né, no trabalho, tá? E repercute negativamente também na própria saúde, né? Que é o que a gente vê. Então, um comprometimento da saúde clínica, né, nutricional e psíquica, tá? Como é que ela se manifesta? Como é que ela acontece e aparece na vida do indivíduo? De modo geral, o indivíduo acaba elegendo alguns alimentos que ele entende como interessante para promover a saúde, né? Então, acaba escolhendo, a gente vê muito, né? Escolhendo otimizar a ingesta proteica, minimizar a ingesta de alimentos energéticos, né? Que são os carboidratos. E isso vai trazendo restrição alimentar, né? A gente sabe que para ter uma boa nutrição, a gente precisa de todos esses grupos alimentares, né? Os grupos energéticos, então, são os carboidratos, os grupos proteicos, são né, os construtores, os reguladores, né? Então, as hortaliças, os legumes. Então, o paciente, se atentando a uma orientação que não é, adequada, né, mesmo que provenha de algum profissional, então vai gerando restrição e isso vai repercutindo, inclusive, com um prejuízo nutricional, né? Alguns pacientes começam a ter, né, alguma deficiência vitamínica, deficiência de ferro, enfim, trazendo consequências bastante negativas. Existe alguma relação das redes sociais com esse tipo de comportamento? Com certeza, né? Se em outros tempos as pessoas se informavam, né, por revistas, né, enfim, né, com recursos menos diversos, né? Hoje em dia, com as redes sociais, o que a gente mais vê são, são trocas de desinformação, né? Então, circula muito, né? Tem tantos influenciadores que trazem orientação ou divulgam um lifestyle, né, um estilo de vida que a gente vê que, né, nem sempre, né, é de fato, né, saudável, né, tá longe de ser uma boa influência em saúde, né? Então, as pessoas estão se baseando muitas vezes em informações imprecisas, né, e adotando escolhas que podem ser bastante deletérias para a própria saúde. Esse comportamento, ele pode ser a porta de entrada ou pode ter relação com transtornos alimentares? A ortorexia é um termo que ainda a gente não caracteriza como um transtorno alimentar, né? Na psiquiatria a gente usa para fazer diagnósticos, manuais diagnósticos disponíveis atualmente, né? E ele não se enquadra nesse manual diagnóstico, tá? Mas a gente entende a ortorexia dentro de um espectro dos transtornos alimentares, né? E certamente, né, essa preocupação obsessiva com a alimentação, se ela vai se agravando, vai trazendo perda de peso de uma forma importante, né? Outros sintomas, né, combinados, a gente pode, de fato, caracterizar uma anorexia nervosa, outros transtornos alimentares, enfim.
né? Sempre que tem uma queixa relacionada, é importante que a gente faça diagnóstico diferencial com esses outros transtornos alimentares disponíveis. Como fazer o tratamento? O tratamento, ele não está ainda, né, bem estabelecido, né, sendo um transtorno relativamente novo, ainda que precisa ser melhor estudado e caracterizado, mas acho que na presença de uma alteração nesse sentido, acho que vale a pena procurar, né, avaliação de profissional de saúde mental, né, o psiquiatra ele pode, né, fazer esse diagnóstico diferencial com outros transtornos alimentares, investigar outros transtornos associados, né, seja de ordem afetiva, né, um quadro depressivo, algo mais obsessivo, né, um transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, e também na medida que a gente percebe que tem um comer transtornado, né, uma alteração da alimentação, é importante buscar um profissional de nutrição capacitado, né, existem profissionais especialistas em transtornos alimentares que podem ajudar bastante. E terapia é sempre muito bem-vinda, né, para ajudar a manejar essa alteração de comportamento.